Fala pessoal do canal Stream da Tricolor, tudo bem? Vamos para notas e atuações dos jogadores do Fluminense nessa partida de Botafogo 2, Fluminense 0. Lembrando, pessoal, para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e vamos lá. E aí, Neto? Eu vou colocar aqui na tela. Não, o único comentário que tem para fazer é poupou no Chile para isso. Pelo menos é para saber. Não deu certo, então pronto. Agora eu quero que o povo jogue tudo. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Fábio foi o único que salvou. O resto... Cara, vamos lá. Pela minha análise com o fígado pós-jogo, poderia ser uma nota 10, porque perto dos outros... 10 tem que fazer um milagre, né? Se fosse 0-0 com ele os impulsos perto dos outros, poderia ser um 10, porque se fosse outro goleiro, provavelmente a gente tinha tomado uma surra histórica hoje no Engenhão. Foi mesmo. Quanto é que deu aí? Quanto é que o pessoal deu de nota aí pra ele? 6 e 7.1. Um 7 tá justo. Aí. Samuel Xavier. Fraca, atuação fraca perto dos outros, parece que já gastou o futebol dele. O comentário do GE foi cirúrgico aí. Cara, eu tenho sérias dúvidas para saber dos dois laterais qual foi o pior, se foi o René ou se foi o Samuel Xavier. Só que os dois foram duas negações no jogo. Um foi a Avenida, o outro era ruim porque ficava no bobinho. Ficava no meio do bobinho lá. Na hora de cruzar, ia pro ataque, não fazia nada. Cara, eu vou colocar um 4 pro Samuel Xavier, porque eu acho que o René foi pior. Então, pra mim, pro René era 3. É ruim os dois. Foi Ignacio, nossa. Não, só que, cara, vou falar, em relação aos zagueiros. Os zagueiros, o problema foi, o time não segura a bola no ataque. O Ganso, o Cano, o Ares, aí a bola volta. Não, eles já são limitados. E eles têm que correr 10 vezes mais do que o normal, porque a bola não segura lá. Infelizmente, os zagueiros pagam um pouquinho pela falta de ataque, que acaba sobrecarregando eles demais. Então, eu acho que até muito injusto, porque uma hora você não aguenta, tipo assim, eles já não são habilidosos, ainda tem que sofrer desse jeito, mas... Era isso que eu ia falar. O sistema no todo não ajuda de forma alguma a linha dos 4 atrás. Por isso que quando o Fluminense joga mal, é o conjunto da obra inteiro. Aí cai muito os 4 defensores. O Fábio é o único que sobra no setor de defesa do time. Cara, ficou sobrecarregado na defesa, que o time atuando muito mal, conseguiu alguns desarmes, mas não chegou a ser destaque. Cara, pelo comentário do GE, eles abaixaram muito a nota do Ignacio aí, que o Freitas também... E eu acho que os dois, para mim, minha nota é 4,5 para os dois, porque eles são eles são muito sobrecarregados. Aí, exato. Tipo, é porque eles têm que fazer milagre, mas para mim é 4,5. Eu ainda vou além. 4,5 para o Freitas e Ignacio 4, porque o Freitas é uma... Teve um lance lá, né? Não é nem isso que eu ia falar, porque o Freitas é uma válvula de descarrego para o time para sair de lá de trás. O Ignacio não. Não, ele teve um lance lá do Ignacio que ele quase entregou. Ele deu um passe pro cara do Botafogo, que a sorte que ele errou. Eu não lembro. Porque o Freitas realmente é uma válvula de escape, o Ignacio não. E, inclusive, o Ignacio até certas vezes se enrola muito com a bola. O segundo gol, quem que errou o passe? Não vou lembrar, não. É porque eu vou falar, saiu o gol, na hora que eu vi lá, eu já não assisti mais. Nem o replay eu vi. Parei ali, não quero mais. Comentário aqui, não conseguiu ser eficiente no ataque, isso ninguém foi, nem o Samuel Xavier, nem o próprio René. E também na defesa, sofreu com bolas longas no setor da esquerda, o lance do primeiro gol do Botafogo saiu pelo setor dele. Pra mim, e além disso, o René tomou muita bola nas costas, errou passe que gerou lance de... Errou passe que gerou lance de perigo pro Botafogo. Pra mim, um 3 eu acho que tá sendo bonzinho demais, mas pode ser. 2,5 então. Teve um lance no ataque lá que ele vai armar, vai tocar pro, não sei, pro Canóbio, ele vai, tipo, quase dar um chute, a velocidade da bola foi para sair pela linha de fundo. E só um adendo, a Aparecidense
Tem que ser o Fuente já de cara. A Aparecidense pra frente tem que vir com o Fuente já. Sim, já dá ritmo. Já dá ritmo. E jogo mais tranquilo é excelente para quem volta de lesão. E aí você faz a movimentação, vê se tá doendo ou não. E o jogo é mais tranquilo porque você não vai ter a marcação pegada. Para mim, o Bernal tá justo esse 4,5. Muito porque a engrenagem do meu campo não funciona, acaba ele ficando sobrecarregado tanto na defesa quanto na frente. É tipo, como se fosse, vamos dizer, por exemplo, é tipo como se o Fluminense jogasse num linha de 4 atrás, só o Bernal no meio e o resto do time todo de atacante. E ele fez aquele chute. Na prática, é basicamente isso que funciona. O 4,5 tá muito justo pro Bernal. Ainda teve aquele chute que o John fez a defesa. Vamos lá. Eu vou criticar esse comentário aqui. Entrou no segundo tempo tentando dar mais mobilidade ao time, mas não teve muito sucesso na criação, pouco participou. Como é que esse comentário aqui vai uma nota 5? Contraditório. Foi contraditório aqui, ó. Não teve sucesso, mas participou. Não, ele nem participou. Não, com todo respeito a quem fez esse comentário aí do GE, mas eu achei o comentário contraditório. Não, 3 eu acho que tá muito pouco. Um 3,5, 4. 3,5, porque eu vou falar. Outra, é metade da culpa do Renato. Porque o Serna não sabe jogar do lado esquerdo. E, na verdade, ele não sabe jogar dentro do direito, né? Mas o esquerdo é pior ainda. Ele não consegue chutar com a perna esquerda, não consegue cruzar, não consegue driblar. Atrapalha. Sobre o Martinelli, vai meu comentário que a gente gravou no vídeo, que eu já fui ao ar, inclusive, do Opinião em 5 minutos. Voltou ao normal. Não é nem isso que eu ia falar. É porque o time do Fluminense tem uma dificuldade quase que injustificável. Eu sei que tem a questão toda lá, todo o argumento por trás, mas o Fluminense tem uma dificuldade injustificável em jogar tanto em gramado sintético quanto em altitude. Altitude, beleza. Tem a questão de ar feito, tem essa questão todinha. Mas é tipo, o Fluminense parece que tem uma dificuldade muito extrema em relação aos outros. Uhum. O Martinelli é uma prova disso, porque o setor, a parte que deveria ser a válvula de escape entre o setor defensivo do Fluminense e o setor ofensivo, que deveria ser tanto o Martinelli quanto o Ganso, não funcionou de forma alguma. Qual a nota sua? Minha é 3,5. Tá bem dado. 3,5 por ter errado muito. Paulo Baier, 2. Pra mim é 1. Então 1,5? Porque pra mim ele deveria ter entrado. Ele deveria falar assim pro Renato: não vou entrar, porque eu vou atrapalhar. E é o que acontece. Sua pergunta tá respondida. Quem errou no lance do segundo gol do Botafogo foi o Paulo Baier. Peraí. Então é 1. Tá. Sua pergunta está respondida. Aqui, exatamente. O cara entra para ser atacante e ele. Tomar banho na sua. Isso aqui pra mim era 0. Não devia nem ter entrado. Ganso pra mim 2. Muito mal. 2? 2 você tá sendo generoso. Jogou nada, não correu nada. Não, só serviu para fazer o zagueiro, o Barbosa, levar amarelo. O que eu pensei? O Arias e o Ganso vai conseguir uma expulsão de alguém. Os caras parecem que param de jogar. Vale o comentário aqui. GE deu 4 pro Lima, pouco deu 2. Não, o Lima é menos que o Ganso. Esse cara aqui, ele é nível Paulo Baier. Quanto que foi no Paulo Baier? 1,5. Então é minha nota. O Lima, pra mim, é o pior jogador, porque ele todo técnico coloca. Então, para mim, isso é muito mais prejudicial ao time do que o Paulo Baier. O Paulo Baier, uma hora o Renato vai acordar, ele tá tentando dar a chance pros caras, porque ele chegou agora. Então, querendo ou não. Mas o Lima não. O Lima é todo e fica lá insistindo. Ainda é amigo, né? Aí que para mim é mais grave. O Lima, desses todinhos, foi o que deu um pouquinho mais de intensidade numa pobreza que foi o meu campo do Fluminense no jogo inteiro. Tudo bem, não acertou porra nenhuma. Até porque eu acho que entrou faltando uns 25 minutos, 20 minutos de jogo. Não deu tempo de criar muita coisa. Mas a movimentação, a engrenagem funcionou melhor com o Lima nesse jogo. Para mim não fica abaixo de 1,9, não. Para mim fica um 2, 2,5. Não dá para ser muito abaixo do Ganso. Então 2, porque não deveria nem ter entrado. Porque ele é um enceradeiro. Ele gira e toca para trás.
toca pra trás. Cara, não tem nada que me dá mais ódio quando você é o cara pra... O Ganso é o Ganso. O Ganso pode fazer gol contra. O Lima, não. O Lima tem que fazer mais do que o povo espera, porque já para mim não era nem para entrar, então ele tem que fazer mais. O Ganso tem um nome, no mínimo. O Lima não tem nenhum nome, então ele é o que me dá mais ódio. Eu xingo muito. Para mim, o Arias, vou falar, eu dou 5. Para mim, o Arias foi mal. Para mim, o Arias fecha 4,5. No todo, não foi bem, só que foi ainda o que mais tentou. Por isso que para mim era 5, que é o único de. Nossa, uma coisa que ao mesmo tempo eu achei engraçado. Vou manter a coerência. Se o seu é 4,5, o meu é 5. Então fica naquela. Uma coisa que me irritou bastante no jogo, mas ao mesmo tempo eu fiquei rindo. Cara, o Cano, quando vai para a linha de fundo e tenta cruzar, ele parece que vai cruzar dando um chute. E sobre o Arias, só sobre o Arias, foi pênalti ou não? Eu achei só. Eu achei igual contra o Vitória, eu tenho a mesma opinião. Tipo assim, pode até ser, mas ele tá forçando demais. Ele tá fazendo muita cena pra cair. Cara. Não cai com o braço aberto. O do Vitória pra mim foi mais absurdo. O do Vitória pra mim foi mais absurdo. Não, foi mais. Por isso, o daqui, ele meio que. Ele tá forçando demais. E o Arias não é disso. Eu acho que o time tá irritando tanto ele. Que eu achei que se eu fosse juiz de campo, eu marcaria. Só que não acho absurdo não ter marcado. Mas mim, eu achei o estranho o VAR nem chamar, pô. Nem aquela enrolação de ficar escutando, nem isso. Podia até não chamar igual foi no outro, mas foi muito rápido. Cano primeiro. 2,5. Bola não chega, ele não faz. Não, e ele fica mais impedido do que o normal. Naquela cabeçada dele, se ele tivesse posicionado corretamente, que era atrás da linha dos zagueiros, assim, ele não estaria impedido, a bola ia vir na frente dele, ele ia testar no mínimo correto. Aí o goleiro ia pegar, não sei, ou ele para cima do mesmo jeito, mas ele pelo menos estaria bem posicionado, coisa que nem isso ele tá conseguindo. E de cabeça, ele fez gol esses dias, né, contra o Vitória, né? Mas ele não, para cabecear, é uma negação. Porra, ele quando vai tentar cruzar a bola, ele parece que tá dando um chute, pô. Ele vai com uma força desproporcional para cruzar. A falta de técnica misturada com a força. Não, parece e ele pega, sai demais da área. Direto. O povo tá precisando de gente lá na área, cadê ele? Para mim, esse 2,5 tá muito bem dado. E não era jogo para ir com o Cano, era um jogo para ele ir com um cara mais de velocidade. Não existia ir com o Cano nem com o Ganso para esse jogo. Eu, por exemplo, se quer do seu canal, fica o Canóbio, Arias. Eu tiraria ou o Canóbio ou o Cano e colocaria o Nonato para começar o jogo. Eu teria enchido o meio com 4 jogadores. Não, também. Aí o Canóbio ou o Cano, que qualquer um dos dois poderia sair. Everaldo, para ser um pouquinho coerente, eu vou dizer um 3, porque não tenho que criticar nem elogiar dele. Comparando com os outros aí. É um nada. Canóbio, para mim, foi triste. Dos titulares, foi o pior. Para mim, foi o pior campo. Para mim, 1. É, porque o tanto que eu reclamei dele, eu aceito 1 numa boa. Nonato Mei. Nonato também. Eu já não... O time, de verdade, ninguém ajudou nada. Não, para mim ficou... Não, para mim ficou constatado uma coisa. Primeiro, 2, na verdade. O Fluminense não é um time para jogar com 3 atacantes, é para jogar com 2. Aí pode ser dois pontos de mais velocidade, pode ser Cano com outro ponto de velocidade, pode ser 2 caras mais de área, enfim. Vai de jogo para jogo, não importa. Mas para mim, o meio campo do Fluminense hoje é Bernal, Martinelli, Nonato, Ganso. Também acho que deveria ter... Cara, tem que mudar, cara. Eu não sei como. Mesmo quando a gente ganha, a gente precisa de uns ajustes para vitória, para durar mais tempo. Porque uma hora, se for na mesma pegada, os caras vão ficar acomodados, ou o técnico do time vai descobrir o jeito. Ah, Renato, para mim, 1,5. Porque a escala. Porque na verdade, ele teve a estratégia, não quis, vamos ficar para treinar. Não serviu, não adiantou. Foi a pior partida sob o comando do Renato, isso não tem a mínima dúvida. A estratégia não funcionou.
uma coisa... Demorou para mudar. Por exemplo, no intervalo eu já tinha tirado o Canóbio. Demorou para mexer. Nem ter voltado. Ainda mexeu errado, porque tinha que ser Keno. Só para eu citar aqui. Hoje, foram Everaldo, Serna Lima, Paulo Baiano, Nonato. Aí, Vitória. Teve Everaldo, teve Nonato, teve Serna. Corinthians, Everaldo, Nonato, Serna de novo. Santos, teve Everaldo, foi o mais diferente que ele fez. Aí, Bragantino teve Everaldo, também, foi o mais diferente. Enfim, o Renato, ele quer ter resultado fazendo praticamente as mesmas substituições que ele faz todo jogo. E é por isso que eu critico muitos treinadores brasileiros, porque eles ficam na mesmice todo o jogo, achando que vai resolver. Eles não tem uma variação. O jogo põe um Lescano, põe um Lavega, põe o... qualquer um, cara. Varia. Tipo, põe um da base lá, Wesley Nathan. Eles não estavam nem no banco, mas enfim. Não tava, não viu selecionado. O jogo tá mais pegado, sei lá, pelo meio. Tenta mudar o esquema, pô. Tenta colocar 2 caras mais de área, tenta colocar, sei lá, um Ares e um Keno pelas beiradas, faz um 4-2-4. Por que não? Vai dar certo. Ainda bem que não pôs o Lescano. Porque o Lescano não ia ajudar nada, ia jogar igualzinho jogou contra o União Espanhola. A gente ia ficar com mais raiva, então ainda bem que poupou. Deixa para outro jogo. E é isso aí. Não, peraí. E é isso aí, então. É isso aí que foi as nossas notas dessa atuação ridícula desse time, que hoje foi triste. E, pessoal, peço para se inscrever, curtir, comente aqui embaixo qual foi sua nota, se concorda com alguma, qual nota você daria. E é isso aí, pessoal. Saudações tricolores.